História 1. O Hotel Assombrado de Monte Verde. Vozes, luzes e o mistério do porão. Monte Verde sempre teve fama de esconder segredos atrás da neblina. Quem chega nas manhãs frias jura que o silêncio só é silêncio, porque a serra está prendendo o som. O Hotel Encantado ficava no alto de uma rua de pedras, com varandas de madeira escura e janelas que lembravam olhos. Por anos, viajantes contaram a mesma coisa. Passos no corredor quando todos já estavam no quarto, vozes baixas como se alguém rezasse no andar de cima e luzes que acendiam sozinhas nos abajures antigos. Mas o que perturbava de verdade morava no porão. Eu cheguei ao entardecer carregando a câmera e a curiosidade. Uma senhora de cabelo preso, que se apresentou como Dona Rosa, abriu o portão devagar, como quem sabe que o barulho chama coisas que é melhor não acordar. Fica só uma noite, disse. Quem fica mais começa a ouvir nomes. Pensei que era jeito de assustar turista e perguntei por que tanta gente falava do hotel. Ela fez um gesto com o queixo, apontando para cima. No beiral, um interruptor brilhava sozinho, acendendo e apagando a luz do corredor, como se dedos invisíveis estivessem testando a fiação. Subi as escadas de madeira e senti aquela vibração oca que só casas antigas têm. Cada degrau respondeu com um gemido. Corredor estreito, papel de parede com flores desbotadas, cheiro de parafina. Entrei no quarto e fechei a porta. A janela dava para as araucárias e, além delas, uma faixa de neblina que parecia uma estrada branca. Liguei a câmera para gravar as primeiras impressões e foi quando a lâmpada do teto tremeu. Não queimou, tremia, como se algo passasse por ela, roçando. Depois, silêncio. Silêncio de respiração presa. À noite, o hotel encolhe. O corredor parece mais comprido. As portas ficam mais pesadas. A maçaneta escorrega como se alguém tivesse passado cera. Sentei na cama e, de repente, ouvi passos. 1, 2, 3. O som parou diante do meu quarto. A maçaneta mexeu de leve, sem força. O coração acelerou. Eu perguntei sem abrir: tem alguém aí? Nenhuma resposta. Só mais 2 toques, como se unhas batessem de leve na madeira. Peguei o gravador, aproximei da porta e perguntei outra vez. O retorno veio baixinho, quase um sussurro. Desce. Foi o suficiente. Desci com a lanterna do celular e encontrei Dona Rosa na recepção, lendo um livro grosso, desses que a gente não sabe se é Bíblia ou inventário. Ela ergueu os olhos e viu meu rosto. Chamaram você também, né? Eu perguntei o que havia no porão. Ela respirou fundo. O que sobrou do que era para ser esquecido. Me mostrou uma chave grande de ferro com dentes tortos. Se for, não vá sozinho. Eu disse que não tinha problema. Rosa não sorriu. Então leva isso. Colocou no meu bolso um sino pequeno, amassado. Se ouvir muita gente, toca. Se te responderem, sobe. O corredor que levava ao porão era mais frio que os outros. As paredes tinham manchas escuras, que no foco da lanterna pareciam mãos abertas. A porta do porão era grossa, com dobradiças que lembravam garras. A chave entrou com dificuldade, como se não fosse a mesma fechadura. Quando girei, a casa toda estalou, como se espinhas invisíveis se alinhassem de uma vez. O degrau de cimento chorou sob minhas botas, e o ar ali embaixo tinha cheiro de coisas molhadas há muito tempo. A lanterna varreu prateleiras com garrafas vazias, malas antigas que pareciam moradas de aranhas, um piano sem tampa, calado, com teclas amareladas. Mais ao fundo, um quadro de luz e um gerador antigo, coberto de poeira, ligado à casa por fios que se perdiam no teto. Foi quando vi os fios finos, quase invisíveis, pendendo do teto como teias. Não eram teias, eram linhas com pequenos sinos. Em cada extremidade, preso por preguinhos, um papel com nomes escritos à mão. A maioria desbotada. Um nome repetia mais que os outros. Helena. Dei 2 passos e um dos sinos tocou sozinho. Um som seco, breve.
O gerador tossiu, ganhou fôlego e lá em cima as lâmpadas acenderam todas ao mesmo tempo. O porão brilhou em manchas, revelando um armário baixo com portas empenadas. Abri. Dentro, sapatos pequenos, alinhados como soldados. Alguns eram de criança, outros de mulher. Todos limpos, como se tivessem sido deixados ontem. Em cima do armário, um caderno de capa dura. As páginas tinham caligrafia diferente, anos diferentes, como se cada hóspede deixasse um bilhete. Mensagens curtas, algumas alegres, outras ansiosas. Uma, no meio do caderno, me travou. Acordei com alguém me chamando pelo nome. A voz era de menina. Disse que estava no quarto de baixo. Aqui não tem quarto de baixo. O corredor do porão seguia para uma porta menor, quase escondida pelo piano. Empurrei. Atrás dela, um lance curto de escadas conduzia a um espaço ainda mais estreito. O teto descia, obrigando a andar curvado. A madeira cheirava a fumo antigo. Ao final, outra porta, essa com uma janelinha redonda, daquelas de porão de navio. Espiei. Um quarto, cama de ferro, colcha de crochê, uma boneca de pano sentada numa cadeira. Nada mais. Abri. O ar estava parado, frio. Toquei a boneca. Ela caiu para frente, como se alguém a tivesse empurrado de volta para mim. Coloquei de novo no lugar. Foi quando escutei passos no corredor principal do porão, passos rápidos de gente pequena correndo. O sino no meu bolso começou a vibrar, como se tivesse vontade própria. Eu não toquei. Ele tocou sozinho. Uma vez, depois outra e outra. Pela janelinha, vi um clarão vindo do teto. As luzes de cima estavam se acendendo em sequência, como se alguém passeasse pelo corredor, quarto por quarto. O gerador que eu não ligara ronronava. Havia algo animando aquela casa por dentro, como sangue quente correndo em veias esquecidas. Voltei o olhar para o caderno e percebi que alguém havia escrito nas páginas finais, com letra infantil: "Não apaga, por favor. Tenho medo do escuro." Abaixo, outra linha: "Quando eles descem, eu apago." Levantei a cabeça devagar. A lâmpada do quarto de boneca piscou e morreu. Fiquei no breu por um segundo que durou um século. Aí a luz voltou, fraca, e a cadeira já não estava encostada na parede. Estava a 2 palmos mais perto da cama. Respirei fundo e disse o nome que mais aparecia nas etiquetas dos sinos: "Helena?" O silêncio de antes não voltou. No lugar dele, veio um barulho de água pingando. Olhei para o canto e vi uma linha de umidade descendo por trás de uma estante. Empurrei a estante com esforço. Atrás dela, uma parede de alvenaria mais clara, nova, mal pintada. O cimento recente denunciava um segredo escondido depois da construção. Encostei o ouvido. Vinha de lá o som de água e um som de tecido arrastando no chão. Voltei ao armário de sapatos, peguei o menor par, de cor azul clara, e deixei sobre a cama de ferro. Era um gesto bobo, mas parecia certo. O porão esperou. O sino pendurado mais perto da porta se mexeu e marcou um tinido curto agradecido. Voltei à parede nova com a lanterna. No rodapé, escondida sob a tinta, uma pequena portinhola de inspeção, do tamanho de um tijolo. Puxei com as unhas e ela saiu. Um ar ainda mais frio me tocou, feito língua. Iluminei lá dentro e vi degraus de pedra descendo para um buraco estreito. A casa tinha um porão do porão. Desci 2 degraus e parei. Ali embaixo não havia objetos nem móveis. Havia só marcas no chão, um círculo de sal gasto, e no centro um desenho de carvão, um olho. Ao lado, os restos de uma vela. O sal estava rompido num ponto, como se alguém tivesse atravessado a linha. O sino no meu bolso tocou de novo, mais alto. Lá em cima, ouvi Dona Rosa chamando meu nome com urgência. "Volta, agora!" Subi sem discutir. Quando coloquei o pé no último degrau, o gerador engasgou e todas as luzes do hotel se apagaram de uma vez só. Ficamos apenas com a neblina azul da lanterna. Rosa me esperava com o caderno nas mãos. "Você achou a capela?" Eu disse que não era capela,
Era um buraco com sal no chão. Ela fechou os olhos por um instante. Chamamos de capela porque é mais fácil de aceitar. Anos atrás, uma menina sumiu aqui durante uma geada. Disseram que foi embora com os pais de madrugada, mas ninguém viu. Depois disso, a casa começou a acender sozinha. Um padre veio, fez o círculo, mandou não quebrar. Desde então, a luz sobe e desce, procurando. Quando alguém mexe com o que está lá embaixo, ela fica mais nervosa. Mostrou uma página antiga, recortes de jornal, uma foto sem nitidez de uma criança na varanda. Helena gosta de luz, tem medo de escuro. Voltamos ao quarto. Eu fechei a porta e senti que o hotel respirava comigo. Inspirando quando eu inspirava, expirando quando eu expirava. Coloquei o sino sobre a mesa e deixei a câmera gravando à noite. Não dormi. Fiquei escutando os degraus conversarem com pés invisíveis, até que pouco antes do amanhecer, tudo ficou realmente silencioso. Um silêncio doce, quase alívio. Levantei, abri a janela e vi a neblina indo embora como fumaça de vela. Desci para devolver a chave. Rosa estava na recepção, mas não leu meu rosto. Apenas apontou para o balcão. Sobre o livro grosso, repousava a boneca de pano do quarto de baixo, sentada como gente. Ao lado, um par de sapatinhos azuis, com lama ainda fresca nas solas. Olhei para a câmera antes de ir embora. O último arquivo mostrava o corredor visto pela fresta da porta, escuro, até que um por um os abajures foram acendendo sozinhos, do mais distante ao mais próximo, como se alguém viesse, devagar, garantindo que cada hóspede acordasse com alguma luz. No fim, a luz da minha porta acendeu também, e um sussurro atravessou o microfone com a nitidez de quem fala ao pé do ouvido. Obrigada. Saí do hotel naquela manhã com a sensação de que algumas casas só pedem gentileza. O encantado de Monte Verde queria luz para alguém encontrar o caminho. E no porão, onde o sal um dia fechou um círculo, alguém finalmente entendeu que há medos que não se espantam com rezas, mas se acalmam com um simples abajur aceso. História 2. O mistério do menino de Altamira. Poltergeist e segredos sobrenaturais no Pará. Desaparecimentos sem explicação, ecos de vozes infantis na madrugada e um teatro abandonado onde muitos juram ver crianças olhando no vazio. Será que Altamira é palco apenas de crimes humanos ou de algo muito mais sombrio? Uma presença poltergeist que nunca encontrou descanso? Altamira, no coração do Pará, é conhecida por suas paisagens amazônicas, pelo rio Xingu e pela força de um povo simples e trabalhador. Mas entre os anos de 1989 e 1993, a cidade passou a carregar um fardo pesado, uma sequência de desaparecimentos de meninos que transformou a rotina pacata em um verdadeiro pesadelo. E no meio desse terror, há quem garanta que não foi apenas a maldade humana que agiu. Algo mais sombrio, algo que desafiava a lógica, parecia rondar as ruas empoeiradas e as casas de madeira da região. Tudo começou com o desaparecimento de um garoto de apenas 8 anos. Ele havia saído de casa para brincar perto do igarapé e nunca mais voltou. As buscas duraram dias, mas o corpo só foi encontrado semanas depois, em um matagal. O detalhe que deixou todos arrepiados foi o estado em que a criança foi encontrada. Sinais estranhos no corpo, marcas perturbadoras que ninguém soube explicar, e um silêncio incomum em torno da cena, como se a própria floresta guardasse segredos que ninguém ousava revelar. A notícia se espalhou e o medo tomou conta das famílias. A cada nova noite, pais trancavam seus filhos dentro de casa, temendo que algo maligno rondasse a cidade. Os anos seguintes trouxeram mais horrores. Foram mais de 20 casos registrados, todos com padrões semelhantes. Meninos pobres, entre 6 e 14 anos, que sumiam misteriosamente e depois eram encontrados mortos em circunstâncias perturbadoras. Mas o mais assustador não eram apenas os crimes.
eram os relatos de fenômenos estranhos que acompanhavam cada investigação. Policiais e moradores diziam ouvir vozes de crianças chamando por socorro em lugares vazios, passos ecoando em becos desertos e até luzes estranhas piscando nas matas durante a noite. Muitos acreditavam que não se tratava apenas de uma pessoa mal intencionada, mas de uma força sombria que se alimentava do medo e da inocência das vítimas. Certo dia, durante uma vigília organizada por moradores, um grupo ouviu um barulho vindo de um antigo prédio abandonado no centro de Altamira, o Cine Teatro, que já havia fechado as portas fazia mais de 2 décadas. O local era conhecido por sua energia pesada, pelas histórias de que antigos funcionários ouviam risadas quando o espaço já estava vazio e pelas luzes do palco que acendiam sozinhas. Movidos pela curiosidade e pelo medo, os moradores decidiram entrar. O que encontraram lá dentro jamais saiu da memória. As poltronas empoeiradas pareciam recém-usadas, como se alguém tivesse acabado de levantar. O palco, mesmo em ruínas, tinha marcas de passos recentes. E no porão, um dos moradores jura ter visto o reflexo de um menino pálido, com roupas rasgadas, que sumiu ao piscar de olhos. Naquele momento, um estrondo ecoou no prédio, como se portas fossem batidas com violência. O grupo saiu correndo sem olhar para trás, convencido de que ali havia algo mais do que paredes deterioradas. O clima em Altamira se tornou insuportável. As famílias viviam sob tensão constante e a cada novo desaparecimento, rumores de seitas misteriosas, rituais sombrios e até experimentos sobrenaturais se espalhavam. Muitos acreditavam que os crimes eram apenas a face visível de algo muito maior, um pacto obscuro que envolvia forças além da compreensão humana. A sensação era de que a cidade havia sido escolhida para carregar uma maldição. Em uma das noites mais marcantes, durante o velório de uma das vítimas, algo inexplicável aconteceu. Enquanto o padre fazia as orações, o caixão começou a tremer levemente. Alguns acreditaram ser apenas um movimento natural da madeira, mas logo em seguida, uma das velas apagou sozinha, apesar de não haver vento algum. Testemunhas juram que ouviram o choro de uma criança ecoando pelo salão. As pessoas entraram em pânico e o velório precisou ser encerrado rapidamente. Para os presentes, aquilo não era coincidência, mas sim um sinal de que as almas das crianças ainda vagavam, presas entre este mundo e o outro. Mesmo com investigações oficiais, prisões polêmicas e acusações de envolvimento em práticas sombrias, os fenômenos não cessaram. Até hoje, moradores de Altamira afirmam ouvir vozes infantis durante a madrugada, vindas das margens do rio Xingu. Barcos que ficam atracados sozinhos começam a balançar como se alguém invisível os empurrasse. Casas abandonadas apresentam marcas de mãos pequenas nas paredes e luzes piscam nas janelas, mesmo sem energia elétrica. São manifestações que muitos descrevem como poltergeists, espíritos agitados, revoltados e incapazes de descansar. O mais perturbador é o relato de uma mulher que, ao passar em frente ao antigo Cine Teatro, afirmou ter visto dezenas de crianças em pé, alinhadas, olhando para ela. Todas tinham o olhar vazio e, antes que pudesse gritar, sumiram como fumaça levada pelo vento. Desde então, o prédio é evitado por todos. E até mesmo investigadores sobrenaturais que visitaram o local afirmaram sentir uma pressão no peito, como se a energia ali fosse sufocante. O mistério do menino de Altamira não é apenas sobre desaparecimentos e acontecimentos estranhos. É também sobre a linha tênue entre o que é humano e o que é sobrenatural. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que ocorreu naquela época, mas as marcas continuam. As famílias nunca esqueceram e os moradores ainda vivem com medo do que pode estar à espreita, escondido nas sombras da floresta ou nos corredores de prédios abandonados.
A verdade é que algumas feridas nunca cicatrizam e alguns espíritos nunca encontram descanso. Em Altamira, o passado insiste em se manifestar, seja por meio de vozes, luzes ou manifestações violentas. E talvez por trás de cada barulho inexplicável e cada vulto no escuro esteja o pedido de socorro das crianças que nunca conseguiram voltar para casa. E agora eu quero saber, você acredita que os poltergeists de Altamira são as almas das vítimas pedindo justiça? Ou acha que existe algo ainda mais sombrio, algo que manipula essas energias para manter viva a sensação de medo? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante para o canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. História 3. O fantasma do Cine Teatro Brasil. Artistas e funcionários juram que o palco ainda tem vida, mas é de alguém que morreu há décadas. Imagine-se caminhando pelo coração de Belo Horizonte, em meio ao burburinho das ruas iluminadas e movimentadas. No meio da paisagem urbana, ergue-se imponente um prédio histórico, o Cine Teatro Brasil, inaugurado na década de 1930. Durante décadas, ele foi palco de apresentações grandiosas, concertos, peças e encontros culturais. Mas por trás das cortinas vermelhas, escondido nas poltronas antigas e no eco dos corredores, existe uma história que não aparece nos jornais. A presença de um fantasma que insiste em não abandonar o palco. A lenda começa com a morte trágica de um jovem artista nos anos 40. Dizem que seu nome era Augusto, um ator apaixonado pela arte, mas que nunca conseguiu conquistar os aplausos que tanto sonhava. Na noite de sua maior estreia, enquanto se preparava nos bastidores, um incêndio rápido começou em uma das salas. O fogo foi controlado antes de se espalhar, mas Augusto nunca saiu dali com vida. Encontraram seu corpo caído próximo às coxias, e muitos juram que desde então sua alma permaneceu vagando pelo teatro, como se buscasse o aplauso que nunca teve em vida. Funcionários antigos contam que em noites silenciosas, quando o teatro já estava vazio, ouviam passos no palco. Não eram passos comuns, pesados, lentos, quase arrastados. Como se alguém caminhasse de um lado a outro, ensaiando uma cena que jamais pôde concluir. Muitos juravam que viam uma sombra masculina parada diante da cortina principal, olhando fixamente para a plateia vazia, como se esperasse que alguém o aplaudisse. Um caso famoso aconteceu na década de 1970. Durante o ensaio de uma peça, as luzes começaram a piscar sem motivo algum. Os refletores acendiam e apagavam, a ponto de atrapalhar os atores. O técnico de iluminação jurava que não havia problema na fiação. De repente, todas as luzes do palco se apagaram ao mesmo tempo, e uma voz grave ecoou no espaço dizendo: "O espetáculo nunca acaba." O ensaio foi interrompido e parte da equipe se recusou a voltar ao teatro nos dias seguintes. Relatos de manifestações poltergeist também se multiplicaram. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Cadeiras eram encontradas fora da ordem, microfones ligavam no meio da madrugada e até cortinas pesadas se moviam sem vento algum. Em uma ocasião, uma atriz que ensaiava sozinha jura ter sentido uma mão gelada tocando seu ombro. Quando virou para trás, não havia ninguém. Desesperada, correu para a rua em prantos, afirmando que jamais pisaria naquele palco outra vez. Nos anos 2000, já restaurado, o Cine Teatro Brasil voltou a receber grandes eventos. Mas as manifestações nunca cessaram. Técnicos de som dizem ouvir barulhos de palmas vindas da plateia vazia. Outros relatam que o piano do teatro toca sozinho durante a madrugada. Notas lentas, melancólicas, como se alguém estivesse ensaiando uma canção triste. Houve até quem gravasse com celular e registrasse sons inexplicáveis, vozes baixas, sussurros que pediam mais uma chance. Em 2 ocasiões recentes, grupos de investigação paranormal entraram no teatro à noite para tentar documentar os fenômenos.
O que encontraram deixou até os mais céticos impressionados. Sensores de movimento dispararam em corredores desertos. Gravadores registraram vozes masculinas dizendo frases desconexas como "não acabou" e "estou aqui". Um dos investigadores contou que viu de relance um homem de terno antigo caminhando entre as fileiras da plateia. Quando acendeu a lanterna, não havia nada. Moradores próximos também afirmam que o teatro guarda algo estranho. De madrugada, janelas do prédio se abrem sozinhas, mesmo quando estão trancadas. Há quem diga que já viu vultos pelas vidraças do último andar, como se alguém observasse a cidade lá de cima. E sempre, invariavelmente, a figura parece usar roupas de outra época, chapéu e paletó, características que batem com a descrição de Augusto. O mais perturbador, porém, é o porão do teatro. Funcionários evitam descer sozinhos. O espaço é abafado, escuro e cheio de histórias. Muitos afirmam que o ar fica pesado, difícil de respirar. Lanternas falham, baterias acabam sem explicação. Em uma noite de tempestade, um segurança ouviu sons de correntes arrastando pelo chão. Quando criou coragem para entrar, encontrou marcas profundas no cimento, como se algo realmente tivesse sido puxado ali. Uma gravação feita em 2010 circulou discretamente entre alguns técnicos. Durante a madrugada, câmeras de segurança registraram uma cadeira deslizando sozinha por quase 3 metros, sem ninguém por perto. Poucos tiveram acesso às imagens, mas os que viram garantem que não havia qualquer explicação lógica. A cadeira simplesmente se moveu como se tivesse sido empurrada por mãos invisíveis. O Cine Teatro Brasil continua funcionando, recebendo peças, concertos e eventos importantes. Mas entre bastidores e corredores, o silêncio nunca é completo. Há sempre uma sensação de que alguém está ali, assistindo, esperando. Muitos dizem que o fantasma de Augusto não assusta por maldade, mas por tristeza. Um artista que em vida foi esquecido e que na morte encontrou um palco eterno, onde jamais deixará de se apresentar. Alguns acreditam que o fantasma se alimenta da energia dos espetáculos, das emoções fortes, dos aplausos. Talvez por isso nunca tenha ido embora. Ele permanece preso entre cortinas e refletores, repetindo para sempre a peça que nunca conseguiu terminar. E você, acredita que o teatro pode guardar a presença de um artista perdido? Será que cada aplauso que ecoa ali ainda é ouvido por Augusto, o fantasma do palco? Ou tudo não passa de lenda urbana criada para dar mais mistério a um dos prédios mais icônicos de Belo Horizonte? Eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário contando se você acredita em fantasmas e se já viveu alguma experiência semelhante em um teatro, cinema ou prédio histórico. E não se esqueça de se inscrever no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Afinal, a cada vez que as cortinas se fecham, talvez alguém ainda esteja ali, esperando pelos aplausos que nunca vieram.